E aí, tudo bom contigo? Hoje a gente vai falar sobre um dos contextos da gravitação universal, que é o efeito de maré. A gente vai entender como é que funciona esse efeito. Se tu nunca viu ele acontecendo, eu vou te trazer primeiro uma foto desse efeito de maré. Então a gente tem aí uma dada região fotografada num momento do dia e em outro momento do dia. Tu vê que uma hora o mar está num nível alto, em outra hora o mar está num nível baixo. O efeito de maré é justamente isso daí. É a mudança no nível do mar ao longo do dia. Tá? Muito bem. Vamos entender por que isso funciona e como é que isso funciona. Começando. Cada dia, gente, vai possuir duas marés altas e duas marés baixas. Tá? Todo dia possui duas marés altas e duas marés baixas. E os efeitos de maré são causados principalmente pela Lua, mas também pelo Sol. Aproximadamente uns 2/3 do efeito de maré é causado pela Lua e 1/3 pelo Sol. Tá? Muito bem. O que acaba acontecendo, gente? Eu estou olhando a Terra aí através de um dos polos e eu tenho aqui o oceano, tá? Eu tenho a formação dessas duas protuberâncias aqui. E essas duas protuberâncias, elas são formadas na linha que une o centro da Terra ao centro da Lua. Sempre assim. As protuberâncias vão estar sempre na linha que une o centro da Terra ao centro da Lua. Então, se a gente passar uma linha pontilhada aqui, as protuberâncias estão nessa linha aqui. Certo? Muito bem. Vamos entender como que isso acontece. Vocês lembram da força gravitacional, né? A força gravitacional é aquela força de atração entre as massas. E uma das coisas da força gravitacional é que quanto menor é a distância, maior é a força. E quanto maior é a distância, menor é a força. Lembra disso? Então o que acontece é o seguinte. Essa parte do oceano aqui, como está mais próxima da Lua, está numa distância menor, vai sofrer uma força de atração gravitacional maior. Do que quem? Do que o centro de massa da Terra, que está um pouco mais distante. Está um pouco mais distante, mais longe, maior a distância, menor a força gravitacional. E essa parte da esquerda do oceano aqui, que está mais longe da Lua, quanto maior a distância, menor a força. Então, sofre uma força menor. Essa força F1 que atua desse lado direito do oceano é maior do que a força que atua sobre o centro de massa da Terra, que é maior que a força que atua sobre o lado esquerdo do oceano. Então acontece o seguinte, é como se aquele lado direito do oceano estivesse tentando fugir da Terra, que está sendo menos puxada do que aquele lado direito. E esse lado esquerdo da Terra, como está sendo menos puxado do que o centro de massa, é como se ele ficasse para trás do centro de massa. Está todo mundo acelerando em direção ao centro da Lua, mas com acelerações diferentes. Então, esse lado acelera mais, né? Ele tenta, digamos assim, fugir do centro de massa da Terra e consegue fugir um pouco. E o centro de massa da Terra consegue fugir um pouco do lado esquerdo do oceano. E daí tu sempre cria essas duas protuberâncias. E por que a gente tem duas marés altas e duas marés baixas ao longo de um dia? Isso acontece pelo seguinte, ó, gente. Nessa posição que o carinha está agora, ele está numa maré alta. Aí a Terra vai girar em 6 horas, vai dar 1/4 de uma volta. Ele está numa maré baixa agora. Mais 6 horas, aproximadamente, mais 1/4 de volta, ele está numa maré alta. Mais uma maré baixa e acabou o dia. Então ele passou por duas marés altas e duas marés baixas. Mas as fases da Lua, e não só as fases da Lua, mas o Sol ele também vai importar no efeito de maré, e dependendo da fase da Lua, a gente vai ter um efeito de maré mais intenso ou menos intenso, tá bom? Primeiro, para relembrar as fases da Lua, tá? Eu estou te trazendo uma fotografia aí que eu tirei do site de astronomia da URGS, e ele vai mostrando a Lua cheia, a Lua cheia quando tu enxerga ela no céu, aí minguante quando ela está ficando minguadinha, né? Quando tu tá vendo ela desaparecer. Aí lua nova, quando ela desapareceu por completo. E lua crescente, quando ela está crescendo. Certo? Aí tá crescendo, lua cheia. E daí volta todo
o processo novamente, tá? Então, vamos entender quando é que isso acontece e qual a influência disso nos efeitos de maré ao longo do mês. Gente, eu tenho aqui o Sol, tá? Eu tenho a Terra e eu tenho a Lua em duas posições aqui, Lua nova e Lua cheia. Lua cheia quando a gente está enxergando a Lua, porque ela está sendo iluminada, e Lua nova quando a gente não está enxergando ela, porque o outro lado da Lua está sendo iluminado. Tá? O que acontece quando a gente tem a Lua cheia e a Lua nova? Bom, elas estão exatamente nessa posição que eu estou te mostrando. Aí, como eu te falei, o efeito de maré ele vai acontecer sempre na linha que une o centro da Terra ao centro da Lua. E esse é o efeito de maré lunar, que é isso que eu estou te colocando em azul. Ele é mais intenso do que a maré causada pelo Sol, só que a maré causada pelo Sol, ela também vai influenciar. Por quê? Porque eu também tenho força gravitacional atuando entre a Terra e o Sol. E daí, na linha que une o centro da Terra ao centro do Sol, a gente vai ter essa chamada maré solar. E percebe o seguinte, nesse caso, a diferença entre uma maré alta e uma maré baixa é muito grande. Então a gente tem um efeito de maré mais intenso quando a gente tem lua nova ou lua cheia. Já quando a lua ela é quarto crescente ou quarto minguante, o que acaba acontecendo? O efeito de maré solar ele está na linha que une o centro da Terra ao centro do Sol, certo? Nessa linha aqui. E aqui está o efeito de maré solar. E o efeito de maré lunar na linha que une o centro da Terra ao centro da Lua. E daí o que tu percebe? Que agora a diferença entre uma maré alta e uma maré baixa já não é tão grande assim. Olha bem a diferença dessa figura para essa daqui, ó. Então tu consegue perceber que nesse caso a diferença entre a maré alta e a maré baixa é grande, e nesse caso a diferença entre a maré alta e a maré baixa não é tão grande assim. Então tu tem um efeito de maré menos intenso e que vai variar, né, de acordo com a fase da Lua, né? Inclusive, gente, uma coisa interessante para vocês saberem é o seguinte: existem tabelas que te permitem saber qual que é a maré num determinado dia do mês ao longo do ano. Se entrar no site da Marinha do Brasil e procurar procura assim no Google marés Marinha do Brasil, tu vai ver que tem uma tabela que te mostra os gráficos, inclusive, de como é que são as marés ao longo dos meses, aí ao longo do ano. Porque a maré, apesar de existir todos os dias, a intensidade desse efeito varia ao longo do mês por causa justamente desse movimento de translação da Lua ao redor da Terra. Tá bom? Se ficou com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Espero ter te ajudado. Um grande abraço para ti. Tchau, tchau.